Um abençoado dia a todos. Que Deus lhes dê um domingo renovado com a graça abençoadora do seu cuidado. Meus irmãos, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. As Escrituras dizem assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes selados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Nosso Deus, te damos graças por esta manhã. O Senhor cuidou de nós na noite que passou e pedimos, Senhor, a bênção cuidadora do Senhor sobre nossa vida durante todo esse dia. E agora, Senhor, nesse instante, no estudo da Tua Palavra, nos dê, Senhor, da Tua iluminação. Cuide dos nossos irmãos adoentados. Senhor, dê a melhor que eles precisam e use, Senhor, os médicos e os meios que eles têm como recursos para serem bênçãos, Senhor, na vida desses nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, em nome do nosso Redentor Cristo Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos, para estudar a nossa aula de hoje. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia. Sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia,
Comunhão, esse é o tema que nós temos para tratar aqui hoje de manhã, na aula de número 4 do, do nosso periódico, da nossa revista de escola dominical. Esse tema, meus irmãos, tem sido muitas vezes desprezado em detrimento de busca em nossas comunidades, não de convivência, mas daquilo que se pode ter como benefício dos relacionamentos ou da vivência comunitária, na promessa de que ali, com fé, Deus pode nos conceder benefícios. E muitos simplesmente têm ido em busca desses benefícios, e muitas comunidades elas não têm prezado pela relação da comunhão, elas têm prezado simplesmente por ter um grande número de pessoas junto dela e grande número de pessoas que ajudem na sua manutenção, e desta forma eles vivem sempre superlotados, cheios, mas com pessoas que estão juntas, mas que não têm muita coisa em comum a não ser aquilo que eles estão buscando dentro dessas comunidades. Crentes mais próximos uns dos outros. Aula de número 4 da nossa revista de escola dominical. Desigrejado, nem pensar. Jesus sim, igreja também. O texto básico é este, Atos 2, de 42 a 47 e 4, de 32 a 35. Esse texto nós vamos fazer a leitura dele durante a nossa exposição. Meus irmãos, nós vimos na aula de número 3 que a igreja, né, a igreja primitiva, assim como deve ser também a igreja do nosso tempo, uma das marcas dela é o desejo muito grande de se desenvolver, de crescer, de estar mais seguro e mais firme no conhecimento do Evangelho, no conhecimento do ensino que os apóstolos deixaram registrados no ato inspirador de Deus através do Espírito Santo. Meus irmãos, é muito bom tudo isso. E segundo Lucas, tudo isso se aplica à vida da igreja nos seus relacionamentos, à vida diária. E algo que é muito importante, a igreja ela não pode se esquecer de viver o cuidado de umas pessoas para com as outras. Não é simplesmente estar reunida num lugar, receber a bênção de Deus, falar alto para as pessoas ouvirem aquilo que Deus fez ou dar o testemunho, né, do que Deus realizou ali, e cada um volta para a sua vida, no seu dia a dia, para o seu canto, sem que haja um relacionamento mais intenso entre as pessoas através da fé que é manifesta, não essa fé que eu manifesto agora para ter alguma coisa de Deus, mas os relacionamentos. Meus irmãos, com certeza, em uma igreja autêntica, a doutrina ela vai ganhar vida no seu dia a dia. Ou seja, doutrina não é algo seco e árido para um conhecimento intelectual. É vida para a igreja nos seus relacionamentos diários. Meus irmãos, é um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. É um lugar, a comunidade da fé, em que as pessoas elas buscam o bem das pessoas que estão junto com elas. Vejam que é muito mais do que simplesmente estar junto num lugar, é buscar relacionamento. Então, o primeiro aspecto, meus irmãos, que caracteriza esta comunidade da fé, essa comunidade genuína, essa comunidade autêntica, essa comunidade que firma-se no Evangelho, é ter como resultado do ensino dos apóstolos, ou seja, o resultado do conhecimento do que as Escrituras apresentam, desembocando diretamente na comunhão que existe e deve existir entre os seus membros.
Vamos ler Atos 2, de 42 a 47. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Lucas, né, que é um historiador, ele escreve o seu evangelho e escreve Atos, fazendo um levantamento histórico de tudo aquilo que havia acontecido. E tudo isso com a inspiração do Espírito Santo. Ele não foi simplesmente um historiador ou um observador externo, mas ele teve dentro de si o Espírito Santo instruindo para que ele fizesse aquele apanhado com a precisão que temos hoje registrada. Então, esse evangelista, ele vai usar expressões diferentes para definir este relacionamento de comunhão que a igreja estava vivendo e que aponta para o que a igreja hoje também deve viver. Ele usa a expressão estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. São expressões que Lucas usa para definir a maneira que a igreja vivia. A igreja vivia em comunhão. E essa maneira que a igreja vivia, essa relação de comunhão, ela é apresentada com essas expressões. Então, meus irmãos, nós vamos ver que todas elas apontam para um relacionamento mais próximo entre as pessoas. Uns cuidavam dos outros, eles prezavam, meus irmãos, pela convivência comum, eles queriam estar juntos. Eles eram companheiros uns dos outros, meus irmãos. Esta é uma forte característica da igreja que temos lá no primeiro século. O termo comunhão, a palavra comunhão em grego é a palavra koinonia, né? É uma expressão que significa companhia, sociedade ou parceria. Esse é o significado dessa palavra, né? E viviam em comunhão, eles eram companheiros, eles viviam juntos em sociedade, eles eram parceiros nos seus relacionamentos e na sua caminhada. Conceitualmente, significa que os crentes estavam envolvidos uns com os outros. Era uma associação de cuidado mútuo. Isso é interessante nós observarmos. Eram pessoas que estavam cuidando umas das outras e se interessavam por esse cuidado mútuo. Eles se envolviam, meus irmãos, de forma tão intensa que Lucas registra esse envolvimento, essa característica que se tornou bem peculiar. Esta associação não envolvia só o ato de conviver ali em um espaço comum. Era mais do que isso. Eles começavam a dividir aquilo que eles tinham, porque havia necessidades. Eles estavam juntos e eles compartilhavam o que eles tinham. A palavra que se vê frisada no verso 44, ela se liga também ao termo comunhão que nós encontramos aqui no verso 42. Né? Vejam, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma particularidade. Nós estávamos ali vivendo o contexto ainda da Páscoa judaica. E nesse tempo,
as pessoas elas saíam das suas comunidades, da sua região, e elas vinham para Jerusalém para essa celebração. Então, eram pessoas das mais diversas regiões, que muitos caminhavam muitos dias e muitos dias para chegar até ali. Eram verdadeiras romarias. A cidade de Jerusalém estava cheia. E quando, meus irmãos, eles estão ali reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo vem, eles passam a falar todos, cada um na sua própria língua, e todos de maneira comum se entenderam. Pedro veio discursar, porque muitos estavam zombando, né? Achando que eles estavam embriagados, e no discurso de Pedro foram milhares de pessoas se rendendo a Cristo. Houve ali conversão sobre conversão. E essas pessoas não voltaram para suas casas, grande parte delas não, ficaram ali. Então, meus irmãos, isso trouxe necessidade, isso gerou necessidades que precisavam ser supridas. Pessoas estavam lá e essas necessidades, como elas poderiam ser supridas com tantas e tantas pessoas que agora, né, começaram a fazer parte daquela igreja que estava iniciando. Todos que creram, meus irmãos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lembrar que o relato de Lucas, ele toma a extensão de um período. Não foi simplesmente um ato em que o Espírito desceu, falaram cada um na sua língua, todos entenderam, imediatamente Pedro falou, pregou, ensinou, foram batizados e pronto, ficaram ali. Um tempo foi passando, eles não voltaram, necessidades surgiram. E as escrituras dizem que eles estavam ali, tinham tudo em comum. Gerou uma necessidade, meus irmãos, de acolhimento daquelas pessoas que, de fato, se tornaram conhecidas agora, mas eram estranhas. Estranhas tornadas famílias, porque estavam emanadas na pessoa de Cristo Jesus. Essa foi essa é a razão pela qual as escrituras nos dizem que os crentes daquela região acolheram as pessoas que vieram de fora e que agora permaneciam ali. Meus irmãos, eles não limitaram esse acolhimento apenas a algumas situações. Acolheram de fato essas pessoas como irmãos em Cristo. Eles fazem o quê? Nós olhamos e vemos que os recursos foram acabando. E eles começaram, meus irmãos, a acolher essas pessoas e a suprir as necessidades materiais que elas tinham. Eles supriram uns aos outros. Esse texto, né, de Atos 2, 42 a 47, é um problema para muitas pessoas, porque muitos têm entendido que a vida com Deus deve ser uma vida em que todos devem vender os seus bens, devem dar aos necessitados, e se isolar em alguma comunidade e viver dentro dessa comunidade, então, de maneira comum, nos relacionamentos de alto auxílio e viver assim, isolado, né? Do convívio com os demais, até mesmo os demais cristãos. Não é um princípio bíblico ordenado por Deus. Deus está ordenando: vendam tudo, deem aos pobres e saiam e se isolem. Irmãos, não é uma ordenança. Atos 2, 42 a 47 não ensina isto. Ele vai falar sobre o auxílio mútuo na situação de necessidade que havia. Nós vamos ver que uma característica muito forte dentro
do registro que nós temos aqui, é o de sentir o grande desejo que as pessoas tinham de estar juntos. Juntos, em momentos diversos. De estar juntos no culto público, não é assim que a gente chama, de estar juntos no dia a dia, de estar juntos nos momentos familiares que aconteciam no partir do pão de casa em casa, onde a ceia era celebrada. Irmãos, nós não podemos imaginar que comunhão é simplesmente estar perto, estar junto um do outro dentro de um local. Isso não representa comunhão. Pode representar um ajuntamento, mas não vai representar com certeza a comunhão que as Escrituras nos apresentam. Porque a comunhão é muito mais do que ter gente perto da gente. A comunhão envolve solidariedade, parceria, apoio, auxílio. Isso não apenas em um ou outro momento, mas isso acontecendo de forma constante, acontecendo o tempo todo. Se nós queremos viver numa igreja boa, meus irmãos, uma igreja, se queremos ter essa igreja, nós vamos ver que é necessário que ela gere uma comunhão que seja verdadeira, uma comunhão que seja rica, uma koinonia, como Lucas escreveu. E para isso, meus irmãos, nós temos que ter a disposição pessoal para viver esta relação de comunhão uns com os outros. Depois, nós observamos que, em segundo lugar, essa igreja ela é cheia de graça, não é? Não é sendo engraçada, mas é uma igreja cheia de favor de uma pessoa para com a outra, de auxílio, de cuidado. É um resultado direto, meus irmãos. É interessante observar que nós podemos ter alguns elementos que as Escrituras nos dizem, mas se esses elementos que as Escrituras nos dizem, dentro de um aspecto doutrinário, não se refletir na prática, ela se esvazia do seu sentido. Vamos para o texto de Atos 4, de 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. No meio do relato histórico que Lucas faz, ele dá algumas pausas para mostrar como a igreja vivia. Ele dá algumas pausas para mostrar o que era importante na caminhada da igreja ali no seu dia a dia. Aquilo que era essencial para ela. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Assim como o texto de Atos 2, de Atos 4, nós vemos em Atos 9 essa inserção acontecendo novamente. Ele vem tratando dos assuntos e ele dá uma pausa e diz: a igreja estava vivendo assim. Ele vem caminhando, narrando, daqui a pouco ele volta e diz: a igreja está assim. A igreja está vivendo dessa maneira. Ele mostra, meus irmãos, que não era simplesmente um atropelar uns dos outros, mas era um relacionamento que se fortalecia a cada instante. O evangelista Lucas, ele vai narrar como os crentes estavam vivendo diante das dificuldades que estavam começando a aparecer, ou já
havia aparecido. A igreja estava sofrendo muito, começando um período de sofrimento. Um período de sofrimento, meus irmãos, que durou mais de 300 anos, muita perseguição. E como é que a igreja estava vivendo? Diante das dificuldades, ela estava em paz, ela contava com a simpatia das pessoas, e nós vamos ver que, numericamente, a igreja continuava crescendo. Então, esses dois textos, de Atos 4 e Atos 2, eles têm um paralelo comum, né? Veja a citação do autor da nossa lição. Os crentes cheios do Espírito Santo vivem de maneira prática o Evangelho, demonstrando unidade de pensamento, amor generoso, comunhão intensa e pregação do Evangelho. Meus irmãos, Lucas está falando sobre o sentido da graça manifesta por aqueles que foram alvos da graça do Deus Todo-Poderoso. Lucas vai destacar que o evangelho, meus irmãos, pregado e a manifestação da graça por parte daqueles que foram trabalhados em seu coração pelo evangelho não pode acontecer de maneira separada. São valores que têm que caminhar de maneira simultânea. Tem que pregar o evangelho e tem que também, ao mesmo tempo, cuidar uns dos outros, amar as pessoas, viver a relação da koinonia. A pregação dos apóstolos ou a pregação da palavra de Deus, ela é confirmada pelos atos. Nesse caso, chamada aqui de graça. E nós observamos que a graça, ela, por sua vez, aponta para a pregação do evangelho. Quer dizer, o evangelho pregado, ele, como resultado, tem a comunhão entre as pessoas, a manifestação da graça que receberam. Por outro lado, a graça, ela aponta para a pregação do evangelho. Não tem como separar esses dois valores. Não tem como criar aí um hiato entre a pregação do evangelho e a manifestação da graça por parte daqueles que o receberam. O evangelho é o evangelho da graça, não é? É assim que encontramos nas Escrituras. De maneira resumida, nós vamos ver que a vivência, a prática da graça é algo que só pode ser conseguido, meus irmãos, por meio de uma compreensão do Evangelho Santo do nosso Senhor. E nós vamos ver isso no verso 35, que diz: então se distribui a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Qualquer um. Essa expressão é interessante, porque quem precisasse ser atendido, quem precisasse dessa assessoria, recebia. Não havia nenhuma separação de pessoas. O que determinava a assistência? De maneira evidente, a necessidade. Então, nós observamos que a graça que Deus manifestou e que agora devemos manifestar também, vai ser caracterizada por uma atitude de bondade, meus irmãos, a qualquer pessoa que precise. Qualquer um dentro da vivência ali da comunidade. E não importa se ela tinha feito bem ou se tinha feito mal. Às vezes isso acontece. Julgamos a ajuda de acordo com o que a pessoa realizou ou deixou de realizar. A igreja primitiva não fazia isso. Ela ajudava diante da necessidade que tinha. Onde é que está fundamentada essa vida cheia de graça? Meus irmãos, ela está fundamentada na pregação apostólica. A compreensão de que todas as pessoas estão em pé de igualdade diante de Deus leva a esta relação de altruísmo, de benevolência, de bondade de uns para com os outros. A pregação apostólica,
já tinha deixado claro que todos, meus irmãos, diante de Deus, são culpados. Ninguém nasceu diferente diante de Deus no sentido de culpa. Todos nascem na mesma situação. E todos que foram salvos agora são culpados pela morte de Cristo, porque ele morreu para redimir aqueles que são os eleitos, aqueles que foram, estão sendo e serão salvos através da manifestação graciosa de Deus, imputando sobre Cristo os nossos pecados. Sendo assim, meus irmãos, eles olhavam para todos e entendiam que todos eram alvos da mesma graça de Deus. Se eles eram alvos da mesma graça, eles compartilhavam da mesma forma tudo aquilo que eles tinham, entendendo que assim como Deus foi gracioso, eles deveriam ser também. Todos, meus irmãos, todos estavam ali reunidos porque Deus, de maneira igual e única, remiu a cada um. Na igreja de Cristo deveria ser assim. Infelizmente ela não é. Mas quando ela manifesta a graça de Deus, ela olha para o outro de maneira igual. Onde a graça está presente, não existe barreira de raça, barreira emocional, barreira financeira, barreira de idade. Não há, meus irmãos, nenhum impedimento para o convívio, o bom convívio de todas as pessoas. Não é isso que vai fazer a diferença. Se Deus concedeu a um certo privilégio, esse privilégio é diferente do privilégio do outro, mesmo assim são todos iguais. A igreja tem que ser, meus irmãos, um lugar onde aqueles que estão amadurecidos, estão espiritualmente mais fortes, não ridicularizem aqueles que estão ainda caminhando dentro do processo de amadurecimento na fé. E que também não aconteça o contrário, né? Uma igreja em que as pessoas maduras, ou seja, vamos chamá-las de mais fortes, tratam com paciência e amor aqueles que não chegaram a esse ponto, aqueles que são os mais frágeis. Depois você leia Romanos capítulo 14 aí na sua Bíblia. Os mais frágeis, por sua vez, meus irmãos, eles não são juízes daqueles que estão mais fortes, achando que essas pessoas agora são espiritualmente mais frias. Irmãos, onde a graça se manifesta, todos se veem iguais, como iguais, alvos da mesma graça de Deus, e assim a barreira da separação cai. Paulo fala isso em Efésios. Caiu a barreira, o muro da separação, já não existe mais. Nós somos agora iguais em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós fomos alcançados pela mesma graça de Deus. E nós precisamos ter essa relação de preocupação de uns para com os outros. É assim, meus irmãos, porque, como diz o texto da nossa lição, quer estejam judeus, gentios, feios, bonitos, ricos, pobres, inteligentes, incautos, sábios, tolos, maduros e imaturos, estão ali por uma única razão. Uma única. São pecadores alcançados pela graça de Deus. Todos indistintamente. E caminhamos, meus irmãos, para concluir. Blanchard diz o seguinte: não existe cristianismo fácil. Se é cristianismo, não é fácil. O que torna mais agradável a vida em uma igreja, meus irmãos, é a comunhão entre os seus membros e não simplesmente o seu ajuntamento. Vale muita coisa uma igreja
se gabar de que ela tem um equipamento de som, de áudio, de vídeo espetacular, que ela tem uma boa doutrina, porque nela é pregada a palavra de Deus, agora com um rigor técnico muito grande. Isso é necessário, não dá para dispensar, não. A pregação da palavra de Deus, ela é necessária, e com a maior precisão que se possa ter no sentido gramatical e histórico. Meus irmãos, adianta tudo isso se ela não expressa graça entre as pessoas que fazem parte dela? Meus irmãos, uma igreja que não vive dessa forma, ela não conseguiu aprender de fato o que significa o Evangelho de Jesus. Ou até mesmo passa a viver como a igreja que estava em Éfeso e que Jesus adverte, porque eles haviam perdido o seu primeiro amor. Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A pregação do Evangelho, ela tem que gerar, ela tem que produzir comunhão, ela tem que produzir a graça de Deus em cada uma das pessoas. O Evangelho pregado tem que fazer com que as pessoas se aproximem e não se distanciem. Tem que fazer, meus irmãos, com que as pessoas entendam a necessidade uns dos outros e busquem o outro. Vamos fazer esta reflexão. São 4 perguntas. Primeiro, o que é necessário para que a igreja viva a verdadeira comunhão hoje? O que é necessário, meu irmão? Segundo, de que maneira as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e outros mais, podem contribuir para essa comunhão? E como é que essas mídias sociais podem atrapalhar a comunhão da igreja? 3. De que maneira a graça pode ser vista na vida de nossa igreja hoje? Como ela pode ser vista na vida da igreja que você faz parte hoje? Como é que a manifestação da graça ela pode ser vista ali? E 4. Por que em uma igreja graciosa os membros se veem como iguais? Por que numa igreja cheia de graça as pessoas se veem como iguais? Não importando se seja uma pessoa muito simples, se trabalha como um gari, ou se é um médico, ou um advogado renomado, ou um psicólogo, ou um professor, ou um auxiliar de produção, ou um chefe de setor, não importa. Se teve a oportunidade de fazer um doutorado, um pós-doc, ou se não teve essa oportunidade e estudou basicamente o que precisou para chegar até onde chegou para sua manutenção e para o seu sustento. Por que numa igreja graciosa os membros se veem como iguais? Como você está contribuindo para que sua igreja esteja vivendo a união que Deus requer em sua palavra? São 5, meus irmãos. Como você está vivendo? Como você está vivendo hoje para que a sua igreja viva de forma mais intensa essa comunhão registrada dentro das Escrituras Sagradas? São perguntas para você refletir. Afinal de contas, a igreja não é instituição. Ela está intimamente ligada com a vida de cada um de nós, conosco, a maneira como nós vivemos. Reflita sobre essas perguntas. É importante para você, é importante para o seu irmão em Cristo, é importante para o reino de Deus. Quero ser um vaso de
Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos encerrar. Nosso Deus, nos use como um instrumento nas mãos do Senhor. E abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos que não somos melhores do que os nossos irmãos. Que somos, da mesma forma, pessoas que estavam condenadas e que, por um ato de misericórdia e amor do Senhor, hoje nós estamos remidos, estamos irmanados como família da fé. Que nunca sejamos um instrumento, Senhor, de tropeço na vida, Senhor, dos nossos irmãos. Ao contrário, que sejamos instrumento da Tua graça e que sejamos pessoas que prezem por um fortalecimento, pela união, pelo crescimento da vida da igreja dentro da proximidade da comunhão de uns com os outros. Nos abençoe na caminhada desse domingo ainda. Cuide de nós durante todo o dia e no final do dia, Senhor, quando estaremos reunidos para adoração. Ajude-nos a fortalecermos a vida de comunhão da igreja, Senhor, em que o Senhor nos colocou nela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e te use como um rico instrumento nas mãos dele, para a sua honra e para a sua glória, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso.
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tiago 1,13. Muitos cristãos imaginam que provação e tentação possuem a mesma origem e finalidade. A incapacidade de diferenciar uma da outra é extremamente prejudicial para a vida cristã. A provação procede de Deus e visa a edificação do seu povo. Já a tentação tem origem maligna e visa afastar da comunhão com o Senhor aquele que se rende aos seus encantos. Quando um pecador é regenerado, ele recebe nova natureza, porém não se livra definitivamente da velha. Durante sua peregrinação terrena, todos os dias experimenta as investidas do tentador, que atua de forma direta ou por meio de seus agentes, identificados pelo apóstolo Paulo como curso deste mundo. Em sua carta, Tiago alerta seus leitores para o perigo que a cobiça representa. De caráter subjetivo, ela não pode ser identificada a olho nu como os demais pecados. Ela nasce e se desenvolve no mais profundo do coração. Parece ser inofensiva, porém seus frutos são amargos e destruidores. Acã arruinou sua vida pessoal e familiar porque se rendeu aos seus encantos. O cristão deve examinar diariamente seu coração, com o propósito de evitar que ali floresça e se desenvolva a cobiça.